que a Bíblia ensina sobre o divórcio e um novo casamento. Parte 12, dia 29 de março de 2025. Se o perdão liberta um não cristão de seu primeiro casamento para que ele possa continuar em um casamento subsequente, por que o arrependimento e a oração não farão o mesmo por um filho de Deus que se divorcia e se casa novamente de forma não bíblica? Considere um homem recasado de forma não bíblica. Se ele for batizado, as pessoas dizem que o segundo casamento pode continuar. Mas se ela for batizada, mas ele não, certamente as mesmas pessoas diriam que ela pode continuar no casamento. Mas com base em que? Os pecados dela são perdoados, mas ele cometeu o divórcio e o novo casamento não bíblicos. Batizar uma pessoa perdoa os pecados de outra pessoa? Ele ainda está vivendo em adultério com ela. Como pode ser adultério para ele, mas não para ela? O verdadeiro efeito do argumento de 2 Coríntios 5,17 é redefinir o pecado. Provamos que, a menos que alguém se divorcie por fornicação, ele continua preso à sua primeira aliança matrimonial. Então, todo ato de união sexual em um casamento subsequente é adultério. O efeito do argumento atual é dizer que, após o batismo, as mesmas pessoas podem continuar no mesmo relacionamento pecaminoso, realizando o mesmo ato que costumava ser pecaminoso. Mas agora, está tudo bem? Isso não pode ser, pois as passagens estudadas anteriormente mostram que, em vez de nos permitir continuar no pecado, o batismo nos ensina a cessar. A conversão não nos libera de obrigação válidas que tínhamos antes do batismo, nem santifica ou justifica continuar em relacionamentos que eram pecaminosos antes do batismo. Considere também Herodes em Mateus 14, 3, 4. Considere alguns exemplos de obrigações que temos em vários relacionamentos antes da conversão. A conversão nos libera dessas obrigações? 2 Coríntios 5,17 significa que todas essas coisas velhas passaram. Então não temos nenhuma obrigação? 1. Suponha que um homem se converte quando ainda está em seu primeiro casamento. A conversão dissolve esse casamento de modo que ele não é mais obrigado à sua esposa? Por que o primeiro compromisso matrimonial de uma pessoa é dissolvido no batismo somente se ela se divorciou e se casou novamente de forma não bíblica? 2. Se um homem tem uma dívida financeira antes do batismo, sua conversão significa que ele está livre da dívida e não precisa mais pagá-la? 3. Se um homem é escravo antes do batismo, ele é automaticamente liberto de seu mestre quando se converte? Se sim, por que Paulo disse que Onésimo teve que voltar, em vez de ser liberto, porque foi convertido? Onésimo tem que voltar porque foi convertido. 4. Se certas pessoas são meus parentes, pais, filhos e etc., antes do batismo, a conversão me isenta de todas as minhas obrigações anteriores para com essas pessoas? 5. Se eu for cidadão de um país antes do batismo, a conversão altera minha cidadania e me isenta das minhas obrigações de pagar impostos, obedecer à lei e etc.? Claramente, a conversão não me isenta de nenhuma dessas obrigações que eu tinha antes da conversão, porque elas são o resultado de relacionamentos e obrigações legítimas que eu tinha antes do batismo. Pelo contrário,
A verdadeira conversão me levaria a perceber que eu devo cumprir essas obrigações. Por que então a conversão deveria me isentar da minha obrigação legal do primeiro casamento, no caso em que eu me divorciei e me casei novamente de forma não bíblica? 2 Coríntios 5,17. Na verdade ensina, como Romanos 6 e Colossenses 3 e etc., que a conversão muda o pecado, a culpa e as consequências do pecado. Observe a novidade e a antiguidade discutidas no contexto. Versículo 15. Enquanto vivíamos para nós mesmos no pecado, agora devemos viver para Cristo em justiça. Versículo 18. Antes estávamos separados de Deus, mas agora fomos reconciliados. Versículo 19. Se antes éramos culpados, agora as nossas transgressões não nos são imputadas. Amém. Tem continuação. Obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém e amém.